Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1 ao 3, que vai dizer assim: No princípio Deus criou os céus e a terra era de forma vazia e as trevas estavam sobre a superfície do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. Então aqui, irmãos, aleluia Jesus, o Senhor, Ele dá uma direção hoje, aleluia Jesus, para a minha vida e para a tua vida, aleluia Jesus. Por que de repente eu não fui lá na criação do homem ali, aleluia Jesus, para pregar sobre isso? Porque o homem, ele não tinha pecado ainda, aleluia Jesus. O pecado não tinha vindo sobre a terra ainda, com Adão. Mas o Senhor, ele diz assim para nós, assim, que no início, Ele criou a terra, Ele criou os céus. E a minha vida e a tua vida era vazia, aleluia Jesus. Assim, somos nós, irmãos. O Senhor nos cria, aleluia Jesus. Tem muitos de nós que vem de berço, mas não conhece ainda, aleluia Jesus, o verdadeiro Deus. Porque não tem uma comunhão, aleluia Jesus, verdadeira, até aqueles que vêm de berço. E aí leva um tempo, aleluia Jesus, para o Senhor trabalhar na vida dessas pessoas, aleluia Jesus. Isso significa o início, aleluia Jesus. Enquanto isso, aqueles também que estão perdidos no mundo, aleluia Jesus, estão aqui vazio e nas trevas. É assim que nós estamos, irmãos, quando nós estamos perdidos, aleluia Jesus. Quando a gente não obedece o Senhor, aleluia Jesus. Eu estou falando assim, ó, tanto que está na igreja quanto que está fora da igreja. Porque tanto aquele que vai para o culto, aleluia Jesus, o Senhor pede para fazer e não faz. Aleluia Jesus. Então o Senhor não se agrada, aleluia Jesus, da vida dessa pessoa. Ela continua ainda na escuridão, nas trevas. Por quê? Porque a desobediência afasta da luz de Cristo. A palavra vai dizer assim que o pecado nos afasta de Deus, aleluia Jesus. Então, irmãos, aleluia Jesus, quando a gente não obedece à vontade do Senhor, aleluia Jesus, nós estamos vazios ainda de Cristo, aleluia Jesus. Por quê? Porque a gente desagrada o Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor quer que a gente faça e a gente faz de conta, a gente até ouve, mas a gente não faz. É igual aquela parábola que o pai fala para o filho fazer, o filho fala assim, pai, já vou, e não vai. Enquanto o outro não responde e fala que não vai fazer e acaba fazendo, aleluia Jesus. E muitas das vezes nós somos esse, a gente fala que vai fazer e não vai fazer, e acaba não fazendo, aleluia Jesus. Então, irmãos, aleluia Jesus, mas chega um tempo, aleluia Jesus, que o Senhor começa a apertar. Ele começa a apertar para mim, começa a apertar para você, aleluia Jesus. Porque o Senhor, Ele é paciente, aleluia Jesus. Porque, irmãos, Ele não quer perder ninguém. Ele quer apenas que a gente se arrependa, aleluia Jesus, e vá fazer o que Ele está mandando, aleluia Jesus. Se Ele pediu para você fazer, aleluia Jesus, então faça o que o Senhor está pedindo para você. Porque assim, irmãos, senão o Senhor, Ele vai nos ferir, Ele vai permitir que o inimigo nos fira de uma forma dolorida, aleluia Jesus. Por que muitas vezes, irmãos, as coisas estão desandando,
as enfermidades estão vindo, as dores estão vindo, os ataques, aleluia, Jesus, está vindo contra nossas vidas. Por falta de desobediência ao Senhor, aleluia, Jesus. E o Senhor, nós sabemos, irmãos, eu sei, aleluia, Jesus, aonde o Senhor me cobra. Você sabe aonde, aleluia, Jesus, o Senhor te cobra, aleluia, Jesus. Então, irmão, nós temos que viver na obediência do Senhor, aleluia, Jesus. Se separar das trevas, aleluia, Jesus. E fazer a vontade dEle. E fazer, irmãos, com disposição, fazer com amor, fazer com carinho, aleluia, Jesus. Porque se você se sentir obrigado a fazer, o Senhor, Ele não recebe. Um funcionário, aleluia, Jesus, que faz as coisas sem amor, sem carinho, não fica bom. Pode ter certeza que o resultado, ele não vai ser bom lá no final. Aquela peça que ele está construindo na empresa, ela não vai ficar boa. O chefe, o encarregado, ele vai reclamar. Porque a pessoa não faz com carinho e com amor. E é assim nas nossas vidas, irmãos. O que o Senhor tem na minha vida e na tua vida, aleluia, Jesus, nós temos que fazer com amor e carinho para o Senhor, aleluia, Jesus, porque senão para Ele não vai valer nada. Então, vai chegar um tempo, irmãos, aleluia, Jesus, que o Senhor vai dizer assim, que agora Ele achou necessário colocar luz, aleluia, Jesus. Por quê, irmãos? Porque nós caímos em si. Depois de tanto sofrer, depois de tanto padecer, aleluia, Jesus. Então o Senhor, Ele traz luz, aleluia, Jesus, para a minha vida e para a sua vida. E as trevas se vão embora, aleluia, Jesus. Porque o Senhor, Ele tem projeto, Ele precisa aperfeiçoar o vaso, aleluia, Jesus, para que o vaso esteja pronto, aleluia, Jesus, para a obra que Ele tem. Aleluia, Jesus. Muitos processos nós passamos sim, aleluia, Jesus, para o nosso aprendizado, aleluia, Jesus, para que quando chegar esse tempo, irmãos, a gente já vai saber como lidar nessa situação. Principalmente quando Deus vai colocar alguém na liderança. Ter pessoas difíceis ao teu lado, pessoas complicadas, aleluia, Jesus. Que quando, irmãos, o Senhor colocar um ministério na minha mão e na tua mão, aleluia, Jesus, para lidar com pessoas, aleluia, Jesus, você vai estar experiente, você vai saber como lidar, você já passou por situações, aleluia, Jesus, onde que você aprendeu, aleluia, que você vai poder ajudar o teu irmão naquilo que ele está necessitando, ó. Então vai chegar um tempo, aleluia, Jesus, que o Senhor vai dizer assim. Então ele chamou a luz, aleluia, e viu que agora estava tudo bem, aleluia, Jesus, e as trevas se foram embora. E agora é só luz na nossa vida, aleluia, Jesus. Porque nós temos que se separar, irmãos. Aquele que não quer se separar vai ter que ser obrigado a se separar, aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Então eu deixo essa direção, porque o Senhor, Ele está nos chamando, aleluia, Jesus. Não deixe que o Senhor pese a mão na sua vida, aleluia, Jesus, para fazer a vontade dEle. Porque se você faz a vontade dEle, se você não fica despercebido, se você não fica com esses desembaraços, aleluia, Jesus, na sua vida, aleluia, Jesus, as coisas fluem, as coisas dão certo, aleluia, as enfermidades vão embora, as coisas começam a prosperar, tudo começa a dar bem, começa a ficar bem no casamento, com os filhos, mas é necessário mudança, aleluia, Jesus, nas nossas vidas, irmãos, amém? Então eu deixo essa direção para mim e para você, aleluia, Jesus, porque nós temos que vigiar todos os dias, aleluia, Jesus. Principalmente eu que prego essa palavra, aleluia, Jesus, se eu não viver ela, eu com certeza o Senhor eu vou receber também da mão do Senhor o que eu não vou querer receber. Porque fiel ao Senhor na palavra dele, aleluia, Jesus.
que Ele vai fazer de tudo, aleluia, Jesus, para que se cumpra a palavra na minha vida e na sua vida, amém?